Esta aula é sobre resistência ao cisalhamento dos solos. Em várias áreas da engenharia civil, é necessário definir a resistência do material de interesse. Para responder a seguinte pergunta: pode ocorrer a ruptura? Por que as rupturas acontecem? A ruptura ocorre quando a tensão aplicada excede a resistência do material. Essa resistência ela pode ser resistência à compressão, resistência à tração ou resistência ao cisalhamento. A ruptura dos solos é quase sempre um fenômeno de cisalhamento. Então, olha só, em taludes, quando ocorre uma ruptura, a ruptura é causada pelo cisalhamento do solo. A mesma coisa acontece em uma estrutura de uma barragem de terra e em uma fundação e também em um aterro. Somente em casos muito específicos é que ocorre ruptura por tração. Então, essa ruptura por tração, ela acontece em taludes ou escavações e ela ocorre somente em solos puramente coesivos. Então, somente nesse caso é que ocorre a ruptura por tração. Todas as outras rupturas em solos envolvem cisalhamento. Mas o que é cisalhamento? A definição de cisalhamento é a seguinte: cisalhamento é o fenômeno no qual forças que agem sobre um corpo provocam deslocamentos em planos diferentes. Olha só, esse aqui é um corpo e sobre ele está atuando uma força para a direita e uma outra força para a esquerda. Geralmente é o seguinte: uma força ela provoca o deslocamento e a outra força ela resiste ao deslocamento. No caso de fundações, olha só, tem uma fundação aplicando uma força sobre a superfície aqui do solo. Essa força vai gerar tensões nesse sentido, vai fazer que essa massa de solo desloque nesse sentido, e essa outra aqui faz uma força que resiste a esse movimento no sentido contrário. Então, essa linha aqui é onde que está ocorrendo o cisalhamento. Mesmo corpo, forças que provocam deslocamentos contrários. Cisalhamento em escavações. Tem aqui uma escavação. Esse peso do solo vai deslocar nesse sentido. Já essa massa de solo aqui ela vai resistir a esse movimento. A mesma coisa. Mesmo corpo, deslocamentos em direções contrárias é o cisalhamento. Como os solos resistem aos esforços cisalhantes? Nós vimos que sempre terá uma força que provoca o deslocamento e a outra força que resiste ao deslocamento. De onde que surge essa força que resiste ao deslocamento? Os solos são capazes de resistir a esforços cisalhantes em decorrência da mobilização da resistência no contato entre os grãos e pela interferência que o arranjo estrutural impõe quando se promove um deslocamento relativo entre as partículas. Resumindo, é isso daqui, ó. A resistência ao cisalhamento do solo, ela vem do contato entre os grãos. Esse contato pode desenvolver por atrito em solos granulares ou pode ser por coesão em solos argilosos. E também a estrutura interna, ou seja, o arranjo estrutural do solo, ele também influencia na resistência devido ao intertravamento das partículas. A gente vai ver mais em detalhes sobre isso. E há algumas diferenças do mecanismo de resistência dos solos, do solo granular para o solo coesivo. A resistência ao cisalhamento dos solos granulares.
Ela é devido ao atrito entre os grãos e ao intertravamento dos grãos. Primeiro aqui vamos analisar como que ocorre o atrito entre os grãos do solo granular. Os solos granulares são capazes de resistir a esforços cisalhantes em decorrência da mobilização da resistência de atrito entre os grãos. Então tem aqui um grão e aqui embaixo outro. Esse atrito que tem no contato dos grãos é que é responsável pela resistência ao cisalhamento do solo. Outro mecanismo de resistência dos solos granulares é o intertravamento dos grãos. Olha só, num cisalhamento entre duas superfícies, esse cisalhamento ocorre em um plano bem definido. Já o cisalhamento no solo, ele não ocorre em um plano bem definido. Por que ele não ocorre? Porque se fosse ocorrer nesse plano aqui, ó, ele deveria cortar ao meio essas partículas, e isso não ocorre. O cisalhamento em solos granulares ele não ocorre nem em um plano, como está mostrado aqui, e nem como está mostrado nessa outra imagem aqui. Na verdade, o cisalhamento ocorre em uma faixa onde é mobilizado vários grãos. Olha só, temos aqui a imagem de um solo granular. Tudo isso daqui são grãos do solo. Mas onde ocorre o cisalhamento é toda essa faixa aqui, ó. Então ele pega uma quantidade muito maior de solo, diferente do que está mostrado aqui, ó. Neste vídeo é possível observar a mobilização de vários grãos durante o cisalhamento. Olha só, observe que quase todos os grãos estão se movimentando. Portanto, diferente de como está mostrado aqui, durante o cisalhamento em solos granulares, a mobilização de grãos é muito maior. Isso ocorre porque é necessário que os grãos deslizem para transpor este intertravamento. À medida que vai tendo esse deslocamento relativo entre as partículas, vai mobilizando uma quantidade maior de grãos. Então, estes dois aqui começam a mobilizar os outros grãos que estão em sua volta. Portanto, além de mobilizar vários grãos, é necessário mais energia para movimentar as partículas e transpor o intertravamento. Olha só, sem o intertravamento das partículas, o deslizamento ia ocorrer em um plano de cisalhamento. E as forças que resistir a esse deslizamento é apenas o atrito. Já quando tem o intertravamento, além do atrito que tem entre os grãos aqui, a gente precisa de uma energia extra para deslocar os grãos e transpor esse intertravamento. Portanto, quanto maior o intertravamento, maior é a resistência do solo. Nesse caso aqui, ó, onde tem um índice de vazios alto, não tem um grande intertravamento. As partículas não estão bem travadas umas em relação às outras. Já esses outros dois exemplos aqui, já há um maior intertravamento entre as partículas.